Boa noite. Estamos dando início à nossa atividade de preces e irradiações. Sejam muito bem-vindos nesta quarta-feira, 22 de junho de 2022. Esta é uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que os recebe, desejando a todos muitas bênçãos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Esse é um momento especial onde estaremos fazendo a nossa doação fluídica e energética aos nossos irmãos em necessidade, levando sempre em consideração que essas vibrações que produzimos são amplificadas pelos benfeitores a fim de serem adequadas também às necessidades que são atendidas segundo os desejos de Deus. Vamos nos preparando. Aqueles que desejarem magnetizar as águas, já façam a separação delas. A música de fundo é para meditação, é de Mozart. Boa noite, sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Estamos dando mais um tempinho para começarmos efetivamente o nosso trabalho às 19 horas. Boa noite, bem-vindos. Às 19 horas, vamos fazer aqui primeiramente uma prece inicial e depois faremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao elevar o nosso pensamento a Deus, intercedamos junto a Jesus para perdoar a cada um de nós as faltas que tenhamos cometido. No firme propósito de fazermos esforços para não voltarmos a praticar estas infrações, até o ponto em que possamos ter desenvolvido os bons hábitos no trato entre nós e também nas nossas relações com Deus. Aqui estamos disponibilizando, querido Mestre, de forma presencial e virtual, as nossas melhores vibrações. São essas almas que doam uma parcela do seu tempo, de seus esforços e de suas energias para o benefício de muitas criaturas. Mesmo que estejamos fazendo algum sacrifício, esse sacrifício, quando é realizado de boa mente, terá um retorno centuplicado. Um retorno de bênçãos,
de amor, de caridade. Sentindo esses benfeitores que foram escalados pelo Mestre para estarem conosco, agradeçamos a Deus esta oportunidade inigualável. Assim, em teu nome, Mestre, e em nome dos benfeitores que estão nos acompanhando e dos diretores espirituais de nossa instituição, iniciamos a atividade de preces e irradiações. Assim seja. O capítulo de hoje é o 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O item é o 9, que está dentro das instruções dos Espíritos. E o subtítulo é A ingratidão dos filhos e os laços de família. Naturalmente que não vamos ler esse item todo, porque ele é bastante extenso. Mas vamos ler o seu início, e aqueles que desejarem dar seguimento na leitura, anotem, por gentileza, capítulo 14, item 9. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas o dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios, de violências e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que aos outros, é dado entrevejam em partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e, ainda mais, a de abdicarem de si mesmos. Sobretudo, a de amarem os que lhes destruíram, quiçá, os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Continua essa narrativa ainda por mais algumas páginas. E quem assina é Santo Agostinho. Aqueles que desejarem um pouco mais de dados a respeito da ingratidão dos filhos e os laços de família, deem seguimento nessa leitura, eu recomendo. Portanto, vamos agora à nossa irradiação. Este, mestre, amigo, é um momento de elevação.
estamos na presença de benfeitores. Nosso anjo guardião também participa. Outros espíritos amigos e familiares também estão conosco. Vêm somar-se a esse esforço que realizamos, esforço que pouco nos custa, a não ser dedicar alguns minutos a essa doação energética. Quando os nossos corações vibram em intensidade maior e o nosso coração está cheio de amor, essas energias alcançam distâncias que nós não temos possibilidades de calcular. Ainda mais que essas vibrações são potencializadas por estes que nos acompanham. E lembramos a Ti, Mestre, também do nosso passado de iniquidades, de ingratidões, de rompimentos de laços familiares. E hoje, pela ação justa e benéfica de Deus, concede-nos mais uma oportunidade de reajuste. De reajustarmos-nos conosco mesmo e com aqueles a quem nós prejudicamos ou nos prejudicaram. Não importa quem fez o que a quem. Importa que estejamos imbuídos da caridade. E a caridade se expressa nos aspectos da benevolência, da indulgência e do perdão. Se buscarmos, portanto, nesta hora, conceder esse perdão a essas criaturas, estamos exercendo a caridade. Por conseguinte, a caridade é uma faceta do amor. A caridade é o amor em movimento. E assim, trazemos à tua consideração, Mestre, os nossos pedidos para atenderes aos irmãos que estão enfermos do corpo, da alma. Alguns estão dementados, outros estão em fases terminais, agonizando. Outros estão enfermos, aguardando procedimentos médicos. Outros negam a enfermidade que possuem. E outros tantos estão na expectativa de recuperarem a saúde. Não importa as condições. Importa que estamos disponibilizando essas energias para que, à luz das orientações do Mestre, os benfeitores possam dirigi-las a quem mais necessita. Também trazemos à tua consideração, Mestre, essas criaturas todas a quem estamos endereçando o pensamento agora. E depositamos em tuas mãos, confiantes, que tu irás dar a providência necessária, segundo os desígnios de Deus. Outros estão aqui também em nossa plataforma, fazendo as suas solicitações, pedindo a intercessão dos benfeitores. Mas dentre esses enfermos, não podemos esquecer aqueles que se esforçam
diuturnamente para restabelecer a saúde dessas criaturas. Os profissionais da saúde, em todos os seus níveis, da limpeza ao diretor das instituições, sejam elas quais forem. Mas também encontramos enfermos, mestre, em muitos lares, em muitas clínicas, asilos. E também encontramos esses enfermos abandonados nas ruas. Poderão dizer, fizeram a opção, mas isso não nos compete analisar. Compete sim orarmos por eles. E no tempo certo, no tempo de Deus, eles irão, portanto, despertar. Muitos estão voltando à pátria espiritual. Desencarnam. Abandonam seus corpos porque já não necessitam mais deles. Vão ao encontro dos seus amores no plano espiritual. Lá, eles aguardam, expectantes, felizes, porque estão se reunindo novamente. Há quem fica como nós. A saudade invade os nossos corações, a melancolia toma conta de nós, a dor da ausência física e as preocupações mil que temos na administração das questões materiais. Oramos por esses irmãos que estão se transferindo para a pátria espiritual. Pedimos a Ti para que esses benfeitores possam bem encaminhá-los, dar a cada um deles as orientações de que necessita. E também oramos, Mestre, pelos que já estão desencarnados e não querem aceitar nenhuma orientação. Preferem ficar ainda retidos nas questões puramente materiais, nos sentimentos das paixões asselvajadas. Quantas infelicidades criamos pelas próprias mãos, querido Mestre, porque ainda não aprendemos a amar, muito menos a fazer a caridade. A caridade para quem fica, a caridade para quem vai. Quantas dores, quantas lágrimas, algumas de arrependimento profundo, outras lágrimas de ódio, porque a criatura saiu do alcance material que nos era possível. São estas criaturas inditosas que mais necessitam de nossas preces. Preces também devemos proferir em favor de nossos irmãos que estão renascendo entre nós. Alguns estão reencarnando aqui na Terra. Outros estão vindo pela vez primeira. Portanto, encarnam aqui. Vêm de outros orbes. Trazem a sua contribuição, seja ela qual for, e não os estamos tratando como criaturas excepcionais. Não. Estamos tratando-as como irmãos, que talvez detenham condições morais muito melhores do que as nossas. Talvez tragam também uma aguçada inteligência. Outros vêm para colaborar na reestruturação de nossos
corpos físicos através de perispíritos modificados. Devemos recepcioná-los. Mas, além disso, precisamos desenvolver por eles um sentimento de amorosidade. Alguns vêm para nos colocar ou nos aplicar provas. Outros, para ensejar a nós a reparação, a fim de que possamos nos enquadrar na lei do Divino Pai. São todos bem-vindos, mas não podemos esquecer de orar pelas famílias, todas elas, porque é nesta célula que as criaturas nascem, renascem. É nessa célula que as criaturas tomam as primeiras lições de amor, de carinho, de fraternidade. Tomam as primeiras lições para dominar a faculdade do falar, do ouvir. Ali eles aprendem a se relacionar conosco e nós também aprendemos a nos relacionar com eles. São também essas almas, filhas de Deus, em contínuo esforço evolutivo. Que tenhamos a humildade de reconhecer nessas criaturas seres mais sábios do que nós, mais capazes de se relacionar através de qualidades morais que ainda não dominamos. Por outro lado, há a insidiosa ação de criaturas devotadas ao mal, porque esta foi a opção delas, em agredir a família, procurando desestruturá-la, aniquilá-la, para que ela desapareça do seio da humanidade. Sabemos que se a família periclita, a criatura torna-se agressiva, violenta, e a sociedade humana, por conseguir, torna-se mais aselvajada. Chegam os benfeitores a nos dizer, mestre, que era retornar à barbárie com a extinção da família. Não queremos isso. E, portanto, preocupados com o andamento de nossa sociedade humana e do comportamento de alguns de nossos irmãos, precisamos orar por eles, trazê-los para perto de nós, através de boas vibrações, para que eles possam sentir as vibrações do bem que ainda desconhecem. E pouco a pouco, abandonarem as vibrações do mal. Mas também oramos por esses que se tornaram vítimas das ações que o mal produz. Alguns se infelicitam, outros se revoltam, criando sentimentos de ódio, de vingança. É necessário compreendê-los e perdoá-los. Nós não sabemos como reagiríamos se estivéssemos nas condições em que eles estão. Mas conhecemos o sofrimento dessas criaturas
E por conhecer, te digo, mestre, não queremos passar por estas situações. Ajude-nos a construir uma sociedade equilibrada. Uma sociedade que se expresse nos cânones da justiça, do amor e da caridade. Justiça, amor e caridade têm faltado muito a nós, mestre. Haja visto esses irmãos que quase enlouquecem nas depressões. Outros enlouquecem mesmo, retirando a própria vida. Portanto, nessa dualidade de depressão e suicídio, nós encontramos a infelicidade. A infelicidade que toca profundamente a cada um deles. E além do sofrimento próprio, ainda tem a lhes serem ações pungentes o sofrimento daqueles que são os seus amores. Por isso venho te interceder junto a ti, mestre, por essas criaturas. Elas estão desesperadas. Perderam a noção da solidariedade, da caridade, da fraternidade. E sobrecarregadas em seus próprios pesos conscienciais, deixam-se aniquilar, estiolando a vida ou aniquilando-a pelo suicídio. Outros tantos, mestre, estão aqui envolvidos nas drogas, lícitas ou ilícitas. Sejam essas criaturas que consomem, sejam elas as outras que traficam e industrializam esses produtos mortais. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas despertarão um dia, mestre. Tenho certeza. E quando despertarem, poderão encontrar as nossas preces para lhes minorar as suas próprias dores, seus próprios sofrimentos e aflições. Seja feita, Pai, a tua vontade e não a nossa. Nesse instante, convidamos os benfeitores que estão conosco a realizar uma visita mental em todos os cômodos de nosso lar. Enquanto estamos visitando os cômodos, eles estão sendo asepsiados, harmonizados, e todos que aí estão ou venham a estar receberão os frutos desta harmonização. Nós outros também lembramos que junto aos irmãos do plano físico há também nossos irmãos do plano espiritual. Muitos coabitam conosco pacificamente. E por isso, peço a esses benfeitores que possam convidar aqueles que não precisam continuar coabitando para encaminhá-los a um destino adequado.
nosso lar agora tornou-se um foco luminoso. E porque estamos presenciando, sentindo estas harmonias, também dirigimos para os dirigentes de todas as nações, em todos os seus níveis hierárquicos, administrativos ou políticos. Porque eles, incensados por nós, agem também em nosso nome. Se eles acertarem, teremos méritos pela escolha. Se eles se equivocarem, igualmente recolheremos em nosso campo íntimo os equívocos que cometeram e seremos também responsabilizados. Esta é uma opção de cada um de nós. E por ser opção, querido mestre, teremos consequências. Seremos responsabilizados. Tu nos concede o perdão desde há muito, mas junto com o perdão, ou com a ação benfazeja que tu nos propicia, tu sempre disses: vá e não erres mais, para que algo de pior não venha a te acontecer. Obrigado, mestre, pela advertência. Também pedimos por esses irmãos cujos nomes estão anotados em nossos apontamentos. Outros tantos trazemos agora à tela da nossa memória. E por todos eles venho te pedir, mestre, as tuas bênçãos e a tua intercessão amorosa. Pedimos pela infância, pela juventude, também pela velhice. São fases delicadas da vida do ser humano e não podemos descurar, porque eles, tanto a infância quanto a juventude, quanto aos idosos, são nossas responsabilidades. Responsabilidades para acolhê-los, abraçá-los, amá-los na maior intensidade que nos for possível. Agradecendo a Deus esse momento e por nos sustentar nesta tarefa, elevamos o pensamento em gratidão a Deus. Agradecendo-lhe a oportunidade da noite que se inicia, para o refazimento de nossas energias psicofísicas, para que o dia de amanhã nos encontre em plenas condições para continuar a nossa tarefa evolutiva. E recebendo as bênçãos desses benfeitores que estão conosco, bênçãos estas ministradas em nome de Jesus e em nome de Deus. Alcançam-nos a profundeza do ser, tanto quanto estão magnetizando as águas expostas. Cumprida essa tarefa, peço a Ti, Mestre, que abençoe a cada um que nos acompanhou hoje
neste delicado trabalho de orarmos uns pelos outros, de abrir a nossa alma para a visita destes inigualáveis amigos benfeitores. Assim seja. Quero agradecer a presença de todos. Foi uma alegria contar com o esforço e a participação de cada um. Recomendando os nossos convites para amanhã, que começamos às 9 horas, em mais um momento diário de oração. Depois, às 14 horas, nós temos presencialmente a assistência psicológica aqui na nossa casa. Às 15 horas nós temos o atendimento fraterno, às 16 horas nós temos a palestra pública, doutrinária, aplicação de passe, e às 21 horas temos o Evangelho no Lar virtual. Até o nosso próximo encontro, fiquemos nas bênçãos de Jesus. Até lá, boa noite.